meus amores, hoje, dia 24 de junho de 2020, nós vamos dar continuidade à nossa matéria de ciências. E hoje nós vamos falar sobre um assunto muito legal, que eu particularmente amo. Sou suspeita a falar porque eu sou um pouco apaixonada por essa área, né? Mas vamos lá. Então, hoje nós vamos falar na página 29, vamos começar o conteúdo, pode já começar na página 30, porque na página 29 não fala nada muito relevante assim pra gente. Mas vamos lá. Nós vamos falar hoje sobre animais vertebrados, as diferenças, né? Conhecendo um pouquinho mais os animais vertebrados e os animais invertebrados. Tá bom, mas o que seria isto? Eu vos digo. Vamos lá. A primeira coisa que nós temos que entender é que os animais, diferente dos vegetais, que os vegetais, como nós falamos, eles têm aquele processo de fotossíntese onde eles produzem o seu próprio alimento, convertendo em energia, todo aquele processo de fotossíntese que eles mesmos conseguem produzir o seu próprio alimento. Beleza. Outros animais, outros seres vivos, como os animais, sejam eles vertebrados ou invertebrados, eles não conseguem produzir o seu próprio alimento. Assim como nós não conseguimos produzir o nosso próprio alimento sozinho. Eu tô aqui parada, tô me alimentando. Não, né? Eu tenho que ir buscar a comida, eu tenho que ir fazer a comida, eu tenho que, de alguma forma, me alimentar. Eu tenho que trazer a comida até mim. Então, os animais, eles são assim. Esses animais que eles produzem o seu próprio alimento, eles são chamados de autótrofos. Autótrofos, então, são os animais que produzem o seu próprio alimento. E heterótrofos, palavra difícil, né? Mas tá escrito aqui no livro, ó. Heterótrofos. Heterotróficos. Até eu confundi, tá vendo? Heterotróficos são os animais que eles precisam caçar o seu alimento, eles precisam ir em busca do seu alimento. O alimento, ele não se produz sozinho. Nós temos que ir atrás dele. E com os animais vertebrados e invertebrados, eles também são assim. E o que nós temos que entender? Que a diferença de animais vertebrados e invertebrados é gigantesca. Tanto entre os vertebrados quanto entre os invertebrados tem muita diferença. Aqui, ó, eles falam assim, ó. A diferença de muitos dos animais, ó. Alguns têm corpos arredondados, esticados, com 4, 6, 8, até 10 membros para locomoção. Alguns têm asas, alguns não têm patas, algum grupo de animais não conseguem ser identificados a olho nu, ou seja, nós temos que auxiliar com algum microscópio, alguma coisa. Então, a diferença entre os animais são enormes. Cada um vai ter a sua característica. Assim como nós, seres humanos, cada um tem a sua característica, ninguém é igual a ninguém, os animais vão ser a mesma coisa. Cada um vai ter a sua espécie. Claro que na classe dos animais, eles vão ter espécies diferentes, eles vão ter comportamentos diferentes, eles vão ter formas de locomoção diferentes, completamente diferentes. Como eu disse, alguns têm patas, alguns têm asas, alguns nadam. Então, vai ter essa variedade de diferença. Mas vamos lá. A diferença principal entre os animais vertebrados e invertebrados é simples. A vértebra deles, vertebrados e invertebrados. O in significa que eles não têm. Então, o que seria isso? Os animais invertebrados, eles não possuem a nossa coluna. Então, o que seria isso? Então, os animais que são invertebrados, eles não possuem coluna vertebral. Não a nossa coluna, a coluna deles, né? Mas eles não possuem essa coluna que dá sustentação ao nosso corpo. Vocês acham que sem a nossa coluna vertebral, que dá aquela sustentação para o nosso corpo, a gente não seria todo mole? A gente não conseguiria se sustentar. Por quê? A coluna vertebral, além dela ajudar na locomoção e os movimentos, ela também ajuda na sustentação do corpo. Então, ela é extremamente importante para os animais que possuem coluna vertebral. Mas também não significa que não ter coluna vertebral você não consiga sobreviver. Os animais invertebrados estão aí para mostrar que isso é possível. Por quê? Os animais invertebrados, eles não possuem coluna vertebral. Tá, mas os animais invertebrados, eles conseguem sustentar o seu corpo. Como? De alguma forma.
iremos ver na aula. Mas vamos lá. Então, aqui no livro ele mostra uma fotinho pra vocês de um cara correndo e de vermelho tá a coluna vertebral dele. Então essa é a coluna vertebral, essa coluna que dá sustentação ao corpo do ser vivo, né, dos seres vivos vertebrados. Mas vamos lá. Na página 31 ele fala assim, os invertebrados. Então, os invertebrados, por mais que nós estejamos falando que a coluna vertebral ela é muito importante para a sustentação do nosso corpo, os animais invertebrados eles estão aí para mostrar que não é só com a coluna vertebral que dá para sobreviver. Os animais invertebrados, eles existem muito mais, tem muito mais quantidade de animais, tem um cabelo entrando no meu olho, tem muito mais quantidade de animais invertebrados no nosso planeta do que vertebrados. Isso é muito legal, porque nós podemos ver que não é preciso na classe desses animais, para nós é completamente essencial. O ser humano ele não consegue sobreviver sem coluna vertebral. Mas esses animais, eles conseguem. Tanto que eles são a maioria no nosso planeta. Os animais invertebrados, eles são a maioria no nosso planeta. Isso é muito interessante, porque quebra todo aquilo que a gente está falando de, para ser animal tem que ter coluna porque tem que ter sustentação. Como é que o animal vai se sustentar se ele não tem coluna vertebral? E tem como. Então, aqui ó, ele dá alguns grupos de animais vertebrados são os que se destacam, que é o que a gente mais conhece. Eu vou falar os exemplos que o próprio livro fala, tá? Que são os insetos, os crustáceos, que nós vamos falar também o que é, para quem não sabe o que é crustáceo, os aracnídeos, que são as aranhas, os moluscos, os vermes e etc. Mas nós vamos falar um pouquinho de cada coisa com o passar da aula, tá bom? Vamos lá. Vamos falar um pouquinho, então, dos invertebrados aquáticos para começar. Então, lembrando que os invertebrados são os que não possuem coluna vertebral, tá bom? Vamos lá. Aqui no livro eles falam. Vocês conhecem as esponjas, as anêmonas ou os corais? Esponjas. O que são as esponjas do mar? As esponjas do mar, quem já viu Bob Esponja? É parecido, mas não é daquele jeito. As esponjas do mar, elas são basicamente igual aos pais do Bob Esponja. São mais redondinhas, são todas porosazinhas, igual as esponjas que nós conhecemos mesmo, tá bom? As anêmonas, quem já viu Procurando Nemo? Aquelas anêmonas que tem aqueles tentáculos pra cima assim, que o Melim fala pro Nemo ficar entrando e saindo, pra poder não dar choque nele. Então, aquilo ali é uma anêmona. E os corais são o famoso recife de corais, né? Onde tem aqueles, tipo uns tentáculos parece osso, né? Que eles são bem duros. Eu vou deixar uma foto aqui pra vocês do que é coral, o recife de corais, tá bom? Mas vamos lá. Então, esses animais, eles são exemplos de animais invertebrados, tá bom? Aqui, ele dá vários exemplos. Uma coisa que nós temos que lembrar. Aqui ele tem uma foto mudando de assunto. Aqui tá dando uma foto de esponja do mar, tá? Esse também é um tipo de esponja. Existem tanto aquela esponja que mostra no desenho do Bob Esponja, né? Que são aquelas esponjas mais redondinhas. Mas as esponjas, elas também são assim, mais compridinhas. Às vezes tem esse buraco no meio. E muitos desses animais, eles são fixos. Tanto as anêmonas, quanto os corais, quanto as esponjas. Eles são fixos no solo do mar, no caso, né? Então, o que acontece? Nós não falamos que os animais, eles precisam ir em busca do seu próprio alimento? Como que esses animais que são fixos, eles conseguem se alimentar? Vamos lá. Esses animais, eles ficam dependendo de outros animais trazerem ou a comida chegar até eles por acaso, né? Então, muitas vezes esses animais, eles fazem parceria com outros animais, o que acaba, por exemplo, as esponjas, elas fazem parceria com outros animais que trazem comida até ela, enquanto ela dá abrigo a esses animais. Então, ela fornece abrigo e o animal traz alimento. Então, é uma parceria com que ela consegue se alimentar e o outro animal consegue sobreviver. Justo, né? Eu acho justo. Então, assim, eles conseguem sobreviver, porque eles não conseguem irem atrás do seu próprio alimento. Então, eles fazem essa parceria para que os animais consigam ficar protegidos e elas consigam comer. Então, elas dão para receber.
Da mesma forma que os animais que alimentam elas, eles dão comida para poder receber abrigo, tá bom? Aqui embaixo, no final da página 31, ele fala uma coisa bem legal, ó. Os invertebrados citados, os invertebrados aquáticos citados, eles também possuem outros que são livres. Podemos citar, então, livres ele está falando que eles não precisam ser grudados em algum lugar, como como as esponjas, os corais e as anêmonas que são grudados no chão. Existem animais de vida livre, que eles não precisam ficar presos em algum lugar, que eles conseguem ir atrás do seu próprio alimento, eles conseguem nadar, eles conseguem ter vida livre, que são os crustáceos. Os crustáceos, eles vão ser os animais que eles possuem exoesqueleto. O que seria esse exoesqueleto? É um esqueleto na parte de fora do corpo deles. Vocês percebem que o camarão ele não tem aquela casca que é mais grossa? O siri, o caranguejo, ele não tem aquela carapaça que é bem grossa nele? Então, isso é o exoesqueleto. Por quê? O exoesqueleto protege eles, é um mecanismo de proteção. E também ajuda eles, não só na proteção, né? Por eles serem mais duros, eles são um pouco mais difíceis de serem comidos. Eles conseguem ter essa vantagem, né? Mas também ajuda na sustentação do corpo deles. É uma forma de, por eles não terem coluna vertebral, esse exoesqueleto ajuda eles tanto na locomoção, como ajuda eles na sustentação do corpo. Por esse exoesqueleto ser duro, eles conseguem ser mais firmes, serem animais mais firmes, e acabam conseguindo se locomover melhor, conseguem se proteger melhor por não possuírem coluna vertebral, né? Então, aqui eles também falam no caso, exemplo, né, de crustáceos, camarões, lagostas. Os moluscos também são animais invertebrados aquáticos de vida livre. Os moluscos, eles são aqui, ó, o polvo, a lula. O polvo e a lula, eles são animais que não possuem coluna vertebral, assim como os outros, né, que estamos falando. E ele também não possui exoesqueleto, que é mais duro, né, para a proteção deles. Mas o que ajuda na locomoção? Em compensação, eles são animais que são mais molengos, né? Mas que eles possuem aqueles tentáculos, vários tentáculos. E o que esses tentáculos com aquelas ventosas, né? Quem já viu o polvo sabe que aquelas ventosas, elas auxiliam eles na sua locomoção. Então, por mais que eles não tenham a coluna vertebral para dar sustentação para o corpo deles, eles, através daqueles tentáculos que têm aquelas ventosas, onde eles conseguem se agarrar nas coisas, ajuda eles na locomoção. Ou seja, eles são adaptados de uma forma diferente, que eles conseguem sobreviver de vida livre da mesma forma que um animal que tem coluna vertebral, né? Não da mesma forma, mas eu tô falando assim, em relação à locomoção. Eles conseguem também se locomover mesmo não tendo coluna vertebral. Os equinodermos, eles são animais que eles parecem que são todos feitos de ossos, né? Por exemplo, o ouriço do mar. Quem já viu o ouriço do mar? Que é aquela bola cheia de espinho, né? Quem não viu, vou deixar uma foto aqui de um ouriço do mar. Ele é uma bola preta cheia de espinho. É bem legal. E ele é bem duro, ele parece que é todo feito de osso. Nossa, e aquilo ali dói, que é uma beleza. Mas é isso. A estrela do mar também, né? Que ela é bem dura. Quem já viu ou quem já pegou uma estrela do mar, principalmente aquela que parece uma pata, ela é conhecida como pata de cavalo. Ela é bem dura, parece uma carapaça mesmo de tartaruga, sabe? Ela é bem dura. E esses são os animais equinodermos, tá? As medusas ou água-vivas, elas são muito parecidas, são basicamente a mesma coisa. As medusas, elas são as águas-vivas, né? As águas-vivas, elas são praticamente água, literalmente, por isso o nome é água-viva. Mas essas águas-vivas, elas também não possuem coluna vertebral. Mas por elas serem praticamente feitas de água, elas conseguem se locomover e também elas têm aqueles vários tentáculos, igual os moluscos, né, que são os polvos e as lulas. Então, isso também facilita muito na locomoção delas. Então, independente delas não terem coluna vertebral, elas conseguem se locomover e terem vida livre e conseguem sobreviver também, não tendo tanta dificuldade assim em relação à locomoção e alimento e tudo isso, tá bom? Isso não é prejudicial para elas.
E aqui fala, no caso, que as águas vivas, elas pertencem ao mesmo grupo das anêmonas e corais. Porque ela fica ali, né, naquele ambiente, mas elas não são fixas igual as anêmonas e os corais, tá bom? Nós não podemos esquecer disso. Vamos falar um pouquinho agora dos animais invertebrados terrestres, que também tem bastante. Vamos lá. Aqui no livro, na página 32, ele vai falar que ele vai dar o exemplo dos crustáceos, que são os caranguejos, os siris, as cracas, né? Que são esses animais que têm aquela carapaça mais dura. E querendo ou não, por mais que ele esteja aqui nos invertebrados terrestres, eles não possuem a coluna vertebral, mas eles possuem esse exoesqueleto que ajuda eles na sustentação do seu corpo. E eles são animais que, querendo ou não, eles não são só terrestres, eles também são aquáticos. Vocês sabem que eles vivem tanto na água quanto na terra. Então, eles são animais que eles conseguem se alimentar tanto na água quanto na terra. Então, eles são aqueles animais semi-aquáticos, semi-terrestres, né? São meio a meio cá. Ele também fala sobre os caracóis, os caramujos, que são os moluscos, né? Que esses animais, eles também não possuem coluna vertebral, mas eles possuem aquela concha que ajudam eles na sua proteção, que fazem com que, caso eles estejam ameaçados ou alguma coisa do tipo, eles entrem ali dentro e acaba ajudando na sua proteção. Isso é um método de defesa bom. O ruim é que ele é bem lento, né? Isso pode ser prejudicial para ele também. Mas vamos lá. E também ele destaca nos animais invertebrados terrestres os anelídeos. O que são os anelídeos? Os anelídeos, do próprio nome já diz, anel. Começa com anel, porque os anelídeos, eles possuem anéis, que são as minhocas, as sanguessugas, que são animais que, se vocês perceberem, elas possuem aqueles anéis, né, em volta, em volta dela todinha. Então, esses anéis, eles ajudam ela na sua locomoção, que elas não rastejam. Então, esses anéis, eles ajudam os anelídeos na sua locomoção. Por mais que eles não tenham coluna vertebral, na página 33 ele mostra a foto de uma minhoca e de uma sanguessuga. Então, vocês podem perceber que aqui, ó, a minhoca, bem de pertinho, ela possui vários anéisinhos. Não sei se vai dar pra ver melhor direitinho. Vários anéisinhos, tá vendo? Olhem aí, reparem aí no livro de vocês, que vocês vão perceber que elas possuem vários anéisinhos. A sanguessuga, ela também possui, só que não dá pra perceber tanto quanto na minhoca, porque a sanguessuga, ela é preta, né? Então acaba não dando pra ver tanto, igual a minhoca, que é bem mais avermelhada, quase transparente. Então, nas minhocas vocês vão perceber mais, mas todos os anelídeos, eles possuem esses anéis, porque o próprio nome já diz, né? Anelídeos. Então, esses anéis, eles ajudam ele na sua própria locomoção, por eles não possuírem coluna vertebral, eles precisam se locomover de alguma forma, e essa forma é através dos anéis. Então vamos lá, para fechar os nossos animais invertebrados, nós vamos falar agora um pouquinho mais de 3 classes, que são os insetos, os aracnídeos e os vermes. Os insetos, eles são extremamente importantes no nosso meio ambiente, no nosso habitat, vamos dizer assim, né? Na natureza em geral, porque os insetos, o lado ruim, né, que eles transmitem muita doença, principalmente os mosquitos, são grandes transmissores de doenças. Nós sabemos aí que os mosquitos, eles transmitem dengue, chikungunya, zika, febre amarela, e ele é macroempresário, transmite tudo. Então, mas também eles são grandes polinizadores. Aqui no livro, eles são grandes produtores de alimento. Eles não só produzem alimento, como eles também são alimento. Então, muitos animais, eles se alimentam de insetos, e a maioria dos insetos, eles possuem aquelas patas alongadas, né, para eles conseguirem ajudar no voo deles, porque a maioria dos insetos, eles possuem asas. Então, essas patas alongadas facilitam muito na hora de voar, na hora de pousar. Isso é muito facilitador para eles. Então, a maioria dos insetos, eles são assim, eles não possuem coluna vertebral, mas o modo de locomoção deles é o quê? Asa, né? Eles conseguem voar e eles conseguem ir atrás do seu próprio alimento, que a maioria das vezes os insetos, alguns insetos se alimentam, né, de outros pequenos animaizinhos, como
formigas ou esse tipo de coisa. Mas alguns insetos, eles se alimentam de néctar de planta, esse tipo de alimento mais natural, né? Mais vegetal. Mas é isto. O próximo, ele vai falar sobre os aracnídeos. Os aracnídeos, eles são representados pelas aranhas e pelos escorpiões, que são animais que vão possuir 8 patas, né? Os mosquitos, eles geralmente possuem 6 patas, mas podem ser que eles possuam mais ou menos, né? Pode ser que podem ter insetos que tenham 4, podem ter insetos que tenham 8. Isso é muito irrelevante, pode ser que tenham mais ou menos, mas geralmente tem 6, né? As aranhas, geralmente, elas vão ter 8, assim como os escorpiões. Mas, enfim, os aracnídeos, eles são representados pelas aranhas e pelos escorpiões, que geralmente, grande parte, não são todos, as aranhas, que elas são venenosas. E os escorpiões, eles são, né? Nós sabemos que eles são. Mas as aranhas, a sua grande maioria é venenosa. Mas uma coisa que nós temos que entender. Todas as aranhas, elas vão ter peçonha. Ter peçonha não significa que ela tem veneno, que ela vá matar. A peçonha, ela pode ser que na gente, né, em nós seres humanos, ela não afete em nada. Aquela aranha, ela vai te picar e não vai acontecer absolutamente nada. Nós falamos que ela não é venenosa, né? Mas ela tem aquela peçonha, ela tem aquela toxina, né? Que para nós não faz efeito nenhum, mas para o alimento dela, o alimento que ela caça, aquilo ali faz efeito. Porque aquilo ali pode ser paralisante para aquele animal que ela come. Pode ser algo que dê algum efeito dormente. Às vezes a aranha, se ela picar, às vezes pode dar uma coceira no lugar que ela picou. Acabou, passou no máximo. Agora, tem aranha que destrói, o veneno dela amputa membro e tudo. Então, tipo assim, pode ser que seja completamente venenosa ou não, mas todas as aranhas, sem exceções, elas têm alguma peçonha, elas têm alguma toxina. Mas não significa que essa toxina ela vai afetar nós seres humanos. Mas, né, quem vai arriscar descobrir, né? Melhor não arriscar, deixa a bichinha lá no canto dela, fica no teu, que tá tudo certo. É aquele famoso de, se não me atacar, eu não vou atacar. Ela só vai atacar só pra se defender. Então, se você não mexer com ela, ela não mexe com você e tá tudo, ó, tudo certo, tudo na paz. Então, vamos lá. Aqui fala uma coisa bem legal também. Ele fala que algumas aranhas, elas vivem em ambientes aquáticos. Isso é muito raro, mas existe. Então, não é uma possibilidade que a gente pode descartar. Existem aranhas que elas vivem em ambientes aquáticos, são muito raras. A sua grande maioria é terrestre, 99% das aranhas elas são terrestres. Mas também nós não podemos descartar a possibilidade de que elas sejam aquáticas, tá bom? Algumas espécies, tá? Pouquíssimas, raríssimas. E para finalizar os invertebrados terrestres, nós temos os vermes. Então, gente, os vermes, eles são também invertebrados, eles não possuem coluna vertebral. E a maioria dos vermes, eles não são vistos a olho nu. Os vermes, eles geralmente são parasitas. Ou seja, eles precisam de algum corpo, né? Algum outro ser vivo para poder sobreviver. Aqui no livro, ele dá um exemplo bem legal. Ele fala assim, ó, na página 34. Os vermes se caracterizam por estarem relacionados a doenças importantes, ou seja, doenças que são muito conhecidas. Eu vou falar o nome da doença, por mais que vocês não vão entender, porque se eu explicar as doenças, tipo assim, são doenças completamente complexas que levariam aulas para ser explicada, que nem na faculdade a professora consegue explicar em uma aula. Mas são doenças bem interessantes que quando você estuda e você sabe exatamente o que acontece, é muito interessante saber, é muito interessante pesquisar sobre actiníase, esquistossomose e a ascaridíase. Ascaridíase, esse verme que tá aí na foto, ele é o Ascaris. O nome dele é Ascaris lumbricoides, tá bom? Aqui tá falando que ele é só Ascaris, né? Que ele é o causador da ascaridíase. Ascaris, ascaridíase. O nome desse verme, ele é Ascaris lumbricoides, tá bom? Mas o famoso lombriga, né? Que nós conhecemos lumbricoides, lombriga. Faz sentido. Então aqui, ó, alguns desses animais utilizam outros animais para se desenvolverem.
não só animais como nós também, seres humanos, né? Nós sabemos que os seres humanos, eles também ficam com verme. Acredito que alguns de vocês possam ter tido, outros não, ou nenhum teve, né? Mas é muito comum os seres humanos terem verme, tá? Não é o fim do mundo, é normal. Mas nem todos tiveram, mas é uma coisa que é comum acontecer. Os vermes, eles entrarem no corpo dos seres humanos e acabarem trazendo alguma doença, algum parasita, que é ele mesmo, né? Causando algum problema, independente do verme. Pode ser tanto Ascaris lumbricoides, como também pode ser algum outro verme que vai causar alguma doença mais grave, tá bom? Essa foto aqui, ele tá aumentada do microscópio, porque ele é um verme completamente invisível, que você não consegue ver, pelo menos ele nessa fase aqui, ele não consegue ser visto. Então, só a partir do microscópio mesmo. Às vezes, esses vermes, eles são em quantidades tão grandes, esse verme, às vezes, ele é só visto em microscópio, mas às vezes ele está numa quantidade tão grande, ele já se reproduziu tanto, que é possível até ver a olho nu, de tanto que ele já se reproduziu, já tem, tipo, milhões dentro do corpo, e é possível ver até a olho nu, tá? E finalmente, né, vamos para os animais vertebrados. Os animais vertebrados, como nós falamos lá no começo, eles são os animais que possuem coluna vertebral, ou seja, eles têm aquela coluna aqui que ajuda na locomoção e na sustentação do corpo deles, diferente dos invertebrados. Então vamos lá. Os animais vertebrados, eles são divididos em 5 grupos, que são os peixes, anfíbios, répteis, aves e mamíferos. Vamos falar de cada um deles, tá bom? O primeiro aqui nós vamos falar do peixe. O peixe, ele é exclusivamente aquático, ou seja, os peixes, eles são completamente aquáticos. E eles são a grande parte do mar, né? A grande parte dos rios, lagos, mares, ele completa a paisagem praticamente total desses ambientes, porque ele tem uma grande quantidade em relação a esses ambientes, tá bom? O segundo grupo, ele vai ser os anfíbios. Os anfíbios, eles são animais que geralmente são sapo, perereca, rã, cobra cega também é um anfíbio, salamandra. Então, eles são animais que eles vivem parte deles na água, né? Que são quando eles estão na fase larval, que são quando eles ainda são aquelas larvinhas bem pequenininhas, que eles são girinos, né? Então, eles precisam da água para poder terminar o seu processo de crescimento, né? De desenvolvimento. Mas esses animais, mesmo depois de adulto, eles precisam voltar um pouco para o ambiente aquático. Porque eles são animais que têm essa tendência um pouco meio lá, meio cá também. Eles são mais da terra do que da água, porém, eles vivem na sua parte inicial, né, que é quando eles estão começando a se desenvolver da fase larval, para começar a virar aquele girino, para começar a criar pata e conseguir sair daquele ambiente aquático, mas também eles precisam da água para a sua reprodução. Então, eles acabam voltando para a água tanto para essa reprodução quanto para esse desenvolvimento de quando eles são bem naquela fase larval. Esses são os primeiros dois animais, os primeiros dois grupos dos animais vertebrados. Seguindo com os animais vertebrados, o próximo grupo vai ser os répteis. Nós vamos perceber no próximo grupo que todos esses grupos que nós vamos falar agora, eles têm uma coisa em comum. Nós vamos ver se vocês não vão perceber, porque eu não falei exatamente disso, mas eu vou falar para vocês. Então, os répteis, eles vão possuir uma variação muito grande entre si. Existem vários tipos de répteis. Os répteis, eles possuem características muito diferentes. Então, aqui no livro ele vai falar para vocês. Tem répteis que têm patas e tem escamas, que é o caso dos lagartos, por exemplo. Porque os lagartos, que tem aquela cauda bem grandona, né? Eles têm escamas, mas eles também têm patas, eles têm locomoção, né? Também tem os animais que têm escamas, mas não têm patas. Então, os lagartos, eles têm escamas e têm patas. Tem animais répteis que têm escamas, mas não têm patas, que são os casos das cobras, serpentes. Elas não vão possuir patas, mas elas vão possuir escama. Mas também tem os répteis que eles têm cascos
E eles têm também as patas, né? Eles não têm escamas, mas eles têm cascos e eles também são répteis. Eles têm patas, cascos e são répteis, que são os casos das tartarugas, cágados, jabutis, crocodilos, jacarés. Então, esses animais, eles vão ser animais que vão ser répteis, mas eles não vão ter escamas, eles vão ter cascos, né, no lugar. A tartaruga é bem mais visível, o jacaré, ele já não dá pra ver aquele cascão dele, mas vocês veem que o jacaré tem aquela casca grossa, né, ele literalmente é um casca grossa. A casca dele é muito dura, muito dura, muito dura. Então, ele tem essa carapaça grossa mesmo, então ele é considerado um animal que tem casco, tá? Os crocodilos, eu já falei, né, os jacarés, crocodilos, eles então vão ter cascos. Esses animais, esses répteis, eles vivem, essa classe, né, dos que tem patas e tem cascos, que são as tartarugas, os jacarés, os crocodilos, eles também são meio lamicá. Eles são animais terrestres, mas que eles também passam alguma parte da sua vida na água. Algumas cobras também, né, elas são aquáticas. Os lagartos não, os lagartos eles são terrestres, mas a cobra tem algumas cobras que são aquáticas. Mas as tartarugas, os jacarés, os crocodilos, eles vão possuir essa tendência a ir para a água também, tá bom? Não vamos esquecer disso. Porque eles precisam também buscar o alimento deles. Então, geralmente, eles buscam os alimentos deles na água. Mas, se tiver dando bobeira na terra, eles caçam também. Eles papam tudo, não estão nem aí. Os próximos são as aves. As aves, elas vão possuir asas, penas, bicos, e elas vão possuir, vocês vão perceber que as aves, elas vão possuir tamanhos diferentes, elas vão possuir bicos diferentes, elas vão possuir asas em formatos diferentes. Então, elas vão ter hábitos completamente diferentes. Algumas vão ser completamente comer, se alimentar. Nós vamos falar um pouquinho da alimentação dos animais na próxima aula. Mas algumas vão se alimentar de frutas, outras vão se alimentar de animais. Então, algumas vão ser carnívoras, algumas vão ser herbívoras. Nós vamos falar um pouquinho na próxima aula, vocês vão entender isso aí um pouquinho melhor. Mas vamos lá. Algumas aves, elas possuem apenas modificações corporais, com o objetivo de adaptá-las ao ambiente onde vivem. Então, dependendo da ave, ela vai se adaptar àquele ambiente. Então, vai ter ave que ela vai viver mais na floresta. Tem ave que ela pode viver mais em montanhas, que são o caso das águias, que ficam em locais bem altos, né? Em montanhas bem altas. E também vão ter aves que vão ficar tipo em fazendas, vão ficar em locais assim. Então, as aves, elas vão se adaptar de acordo com o ambiente em que ela vive, de acordo com a sua alimentação. Então, cada bico vai ser para algum tipo de alimentação. Se o seu bico precisar de ser mais forte para poder quebrar coisas, por exemplo, sementes, esse tipo de coisa, o bico dessa ave ela vai ser mais preparada para isso. Se não, se for mais para rasgar, como é o caso de as aves que são carnívoras, elas vão ser preparadas para isso. Então, cada ave vai ser adaptada para o seu tipo de ambiente, para o seu tipo de habitat, para o seu tipo de alimentação, tá bom? Os costumes delas vão ser completamente diferentes. Agora, uma coisa que eu ia falar para vocês. Não sei se vocês sabem, mas todos os animais, todas as classes que nós falamos até agora, os peixes, os anfíbios, os répteis e as aves, elas são onívoras, ou seja, elas botam ovos. Então, praticamente toda a classe de animais vertebrados, eles vão pôr ovos, certo? Eles vão ser ovíparos. Então, vai ter uma classe de animais vertebrados que ela não vai colocar ovos, que é os mamíferos. Os mamíferos somos nós, certo? Mas existem animais também mamíferos igual nós. Vamos lá, então todos esses animais que nós falamos agora, os peixes, os anfíbios, os répteis e as aves, eles são animais que possuem, eles colocam ovos para a sua reprodução. Então a reprodução deles é feita a partir dos ovos que são colocados, tá bom? Virando a folha na página 36, para finalizar os animais vertebrados,
nós vamos falar sobre os mamíferos, que eles possuem as características completamente marcantes e muito parecidas com as nossas, porque nós também somos mamíferos. Então, os mamíferos eles vão possuir glândulas mamárias, que são, vamos dizer, nós humanos, né? Nossa, quase que não sai. Nós humanos, as mães, elas dão o leite pro bebê através do peito, certo? Nos animais, alguns nós falamos que eles têm peitos, né? Mas o certo mesmo não é falar isso, é falar que eles têm glândulas mamárias. Mas que são produtoras, obviamente, também de leite, entendeu? Da mesma forma que nós, quando somos recém-nascidos, bebês, nós nos alimentamos do nosso leite materno, os animais mamíferos, eles também vão se alimentar desta mesma forma também. Da mesma forma que nós suamos, os animais mamíferos, eles também vão. Então, eles possuem glândulas de suor, ao contrário dos répteis, né, que são completamente frios, e eles são atraídos por coisas mais quentes, animais mais que são quentinhos. Os mamíferos são ao contrário, eles são animais que produzem glândulas de suor, que eles têm a sua cobertura corporal por pelos. E então, por mais que não pareça, alguns mamíferos, né, por exemplo, as baleias, elas possuem pelos, a gente não consegue ver. A gente consegue ver mais desses animais que são terrestres, né? Dos aquáticos nós não conseguimos ver. Então, aqui, ó, ele vai falar, a locomoção é feita através das patas. Mas, os animais aquáticos, eles não têm patas, né? Eles têm essas nadadeiras, que são as patas adaptadas, vamos dizer assim. Assim como nas aves, eles se adaptam, né? As asas deles se adaptam ao ambiente em que eles vivem. O exemplo muito legal das aves dando uma voltada é dos pinguins, que os pinguins, eles são adaptados, aquela carapaça dele, né? O corpo deles é revestido pro frio, eles são próprios pro frio, e aquelas asas deles, que os pinguins, eles também são aves, aquelas asas deles foram adaptadas como nadadeiras, para facilitar, porque o ambiente em que eles vivem, eles precisam nadar para poder pegar os peixes para comer. Então, eles foram adaptados, de certa forma, ao seu habitat e à sua alimentação. Os mamíferos aquáticos e terrestres vão ser a mesma coisa. Então, os aquáticos, eles vão ter nadadeiras para ajudar na sua locomoção, e os terrestres, eles vão possuir patas. De qualquer forma, todos eles vão ter a sua forma de locomoção, adaptados para o seu ambiente, tá bom? E aqui, ó, a maioria deles possui placenta. O que é placenta? A placenta é que na hora que esses animais mamíferos, eles engravidam, eles precisam dessa placenta da mesma forma que nós, mulheres, quando vamos ter os bebês, a placenta, ela é como se fosse um saco que ela reveste o bebê, o filhote, né? Para poder proteger e alimentar. Ela ajuda nisso, tá bom? Ela serve para a nutrição do filhote ou do bebê, tá bom? Aqui embaixo, no final da página 36, ele dá alguns exemplos de mamífero, como os golfinhos e baleias, que são extremamente aquáticos, tá? Não tem nada de terrestre, nada. As focas, lontras e leões marinhos, que eles vivem um pouquinho na terra e também um pouquinho na água. Quase a maior parte eles vivem na água do que na terra, mas eles têm esse lado meio lá, meio cá. Os morcegos, que são os eles são os mamíferos que voam. Os únicos mamíferos que voam são os morcegos. Os felinos, eles entram na categoria de gatos, tigres, onças, panteras, leões. Esses animais, eles são considerados felinos, tá bom? E todos eles também são mamíferos e são terrestres. Os canídeos, eles vão ser os cachorros domésticos, né? Os cachorros selvagens, eles vão ser também os lobos. Esses animais que são parecidos com cachorro, vamos dizer assim, com lobos, raposas. Então, esses animais, eles vão ser os canídeos, tá bom? E os primatas, que são os macacos, os micos.
E nós, seres humanos, nós somos considerados na categoria primata, tá bom? Então, os mamíferos, como eu disse, eles não são animais que vão colocar ovos. Eles são animais que vão ter o parto do seu bebê mesmo. Então, o bebê ele vai ser gerado na barriga da mãe, seja mamífero, nós, seres humanos, ou animais aquáticos ou terrestres, ele vai ser gerado na barriga da mãe deles, no útero, né? E ele vai ser colocado para fora como se fosse um parto normal, entendeu? Na natureza vai ser assim, seja aquático ou seja terrestre, vai ser assim, não vai ser colocado ovo. Não vai ser colocado ovo de forma alguma. Os mamíferos, eles têm os seus filhotes normalmente, tá bom? Eles geram os filhotes e os filhotes nascem assim como nós, seres humanos. Nós não colocamos ovos, né? Então, eles também não colocam. O que eu quero que vocês façam? Eu quero que vocês façam os exercícios da página 37 e 38. Olha aí. Rapidinho, né? São só... Rapidinho, 6 exercícios, gente. Ai, para. E olha aqui, são só perguntas fáceis. Ah, não. Ah, não. Muito fácil. Então, vocês vão me mandar até sexta-feira, tá bom? Semana que vem nós vamos dar continuidade à nossa matéria. Nós faltamos só 2 conteúdos para finalizar a nossa matéria. E é isso, gente. 37 e 38, então as páginas, não se esqueçam. Um beijão, eu amo vocês e até amanhã.